A Babilônia havia caído. As muralhas impenetráveis que um dia desafiaram o mundo foram derrubadas numa única noite, quando Dário, o Medo, conquistou o reino e se assentou no trono aos 62 anos. Era o ano 539 a.C., e o império que Nabucodonosor edificara com sangue e ouro agora curvava-se diante de uma nova potência, a Medo-Pérsia. Os palácios suntuosos permaneceram de pé, mas mudaram de dono. Os jardins suspensos ainda perfumavam o ar, mas eram contemplados por novos olhos conquistadores. E em meio a essa transição violenta de poder, um homem idoso, de cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo, permanecia firme, inabalável, mantendo sua posição de autoridade enquanto reis se sucediam e impérios ruíam ao seu redor. Este homem era Daniel. Quando jovem, ele havia sido arrancado de sua terra natal, Jerusalém, junto com outros nobres hebreus na primeira leva de cativos levados por Nabucodonosor. Era apenas um adolescente quando viu pela última vez as colinas de Judá, quando ouviu pela última vez o cântico dos levitas no templo. Foram-lhe impostos novos nomes, nova língua, novos deuses. Tentaram apagar sua identidade, reconstruí-lo à imagem babilônica. Mas Daniel resistiu. Não com violência, não com rebeldia espalhafatosa, mas com uma firmeza silenciosa que vinha de uma convicção interior inabalável. Quando lhe ofereceram as iguarias do rei, comida sacrificada a ídolos e contrária à lei de Moisés, ele pediu permissão para não se contaminar. Quando lhe exigiram que abandonasse a oração ao Deus de Israel, ele simplesmente continuou orando. Décadas haviam se passado e aquele jovem cativo tornara-se um ancião de 80 anos, respeitado, temido, admirado. Ele sobrevivera a Nabucodonosor, a Belsazar e agora servia a Dário. O novo rei, percebendo a sabedoria e integridade extraordinárias de Daniel, constituiu 120 sátrapas para governar todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro. Mas Daniel não era apenas mais um entre os líderes, ele se distinguia. A Bíblia diz que um espírito excelente havia nele, e por isso Dário pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Essa distinção não passou despercebida. Nos corredores do palácio, entre as colunas de mármore e sobre os tetos dourados, crescia uma inveja amarga e venenosa. Os presidentes e sátrapas observavam Daniel com olhos malévolos, procurando ocasião para acusá-lo, uma falha em sua administração, um erro em suas contas, uma irregularidade em suas decisões. Revistaram seus documentos, investigaram suas finanças, interrogaram seus subordinados, mas não encontraram nada, nenhuma corrupção, nenhuma negligência, nenhuma falta. Daniel era irrepreensível em tudo que fazia, porque fazia tudo como para o Senhor. Frustrados, os conspiradores se reuniram em segredo. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, reconheceram entre si, a não ser em relação à lei do seu Deus. Ali estava a única vulnerabilidade de Daniel, sua fidelidade absoluta ao Deus de Israel. Ele não transacionava, não negociava, não fazia concessões. 3 vezes por dia, sem falta, Daniel subia ao seu quarto, abria as janelas que davam para Jerusalém, ajoelhava-se e orava. Não importava o que acontecesse ao redor, não importava quem o observasse, não importava o risco. Sua rotina de oração era tão previsível quanto o nascer do sol, tão certa quanto as estações. E era exatamente essa previsibilidade que seus inimigos planejavam usar. Os conspiradores elaboraram um plano cruel em sua simplicidade. Foram juntos ao rei Dário e, com lisonjas e bajulações, propuseram um decreto real. Por 30 dias, qualquer pessoa que fizesse petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei Dário, seria lançada na cova dos leões. Apelaram à vaidade do rei, sugeriram que tal decreto fortaleceria sua autoridade, unificaria o reino recém-conquistado, estabeleceria sua divindade diante dos súditos. Dário, sem perceber a armadilha, sem suspeitar das verdadeiras intenções, assinou o decreto. Conforme a lei dos medos e dos persas, que não podia ser revogada, o edito foi selado com o anel real. Estava feito. A sentença de morte de Daniel estava escrita, faltava apenas que ele a cumprisse. Quando Daniel soube do decreto, não entrou em pânico, não convocou reuniões de emergência, não procurou brechas legais, não fugiu para se esconder. A escritura simplesmente registra. Daniel, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, subiu ao seu quarto, abriu as janelas que davam para Jerusalém,
ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus como costumava fazer 3 vezes ao dia. Não mudou sua rotina, não alterou seus hábitos, não disfarçou sua devoção. Ali estava um homem que havia decidido décadas antes que obedecer a Deus era mais importante que preservar sua vida. Ele já havia enfrentado fornalhas ardentes na geração anterior, quando seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fogo por se recusarem a adorar a estátua de ouro. Ele sabia que servir ao Deus vivo tinha um preço e estava disposto a pagá-lo. Suas orações não eram um ato de rebeldia teatral, mas de fidelidade tranquila. Ele não orava para ser visto pelos homens, mas porque sua alma não podia deixar de comunhar com seu Criador. E se isso significasse morte, que assim fosse. Melhor morrer fiel do que viver como traidor. Os conspiradores esperavam exatamente aquele momento. Como abutres pairando sobre uma presa ferida, eles observavam a casa de Daniel, aguardando o instante em que ele se ajoelharia diante da janela aberta. E quando ele o fez, quando suas mãos se ergueram em oração e seus lábios murmuraram as palavras sagradas do Shema, eles tinham a prova que precisavam. Correram em grupo ao palácio, suas faces distorcidas por um triunfo malicioso. Apresentaram-se diante do rei Dário e, com falsa reverência, perguntaram: Ó rei, não assinaste um edito pelo qual todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? Dário confirmou: o edito é firme, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então eles lançaram a acusação que haviam preparado com tanto cuidado. Daniel, um dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. As palavras atingiram Dário como flechas. Subitamente, o rei compreendeu a armadilha em que havia caído. Ele percebeu que fora manipulado, usado como um instrumento para destruir o homem mais íntegro de seu reino. Profunda angústia tomou conta de seu coração. A Escritura diz que o rei ficou muito penalizado e começou imediatamente a buscar um meio de livrar Daniel. Ele passou o dia inteiro consultando seus conselheiros, procurando brechas legais, tentando encontrar uma forma de reverter o decreto. Mas seus esforços foram em vão. Ao entardecer, os acusadores voltaram em grupo, pressionando o rei com as próprias palavras dele. Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça pode ser mudado. Dário estava preso em sua própria lei. Ele havia sido enganado, mas não podia voltar atrás. Com o coração partido, ele deu a ordem. Daniel foi preso e conduzido à cova dos leões. O velho profeta, que havia servido fielmente a 3 reis, que administrara o império com justiça e sabedoria, que nunca prejudicara ninguém, era agora arrastado como criminoso para uma execução brutal. A cova dos leões era uma estrutura terrível, uma espécie de fosso profundo escavado na rocha ou construído com grandes pedras, com uma abertura no topo. Os leões eram mantidos ali, famintos e ferozes, usados para executar criminosos e inimigos do Estado. Quando Daniel foi trazido à beira da cova, ele pôde ouvir os rugidos que ecoavam das profundezas, sentir o fedor de carne podre e sangue, ver os olhos amarelos brilhando na escuridão. Mas seu rosto permaneceu sereno. Não havia medo naqueles olhos idosos, apenas uma paz que transcendia toda a compreensão. Antes que o lançassem, o rei Dário se aproximou e, com voz trêmula de emoção, disse palavras que revelavam tanto esperança quanto desespero. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel foi descido à cova. Imediatamente os guardas rolaram uma grande pedra sobre a abertura e a selaram com o sinete do rei e dos seus grandes, para que quanto a Daniel nada se mudasse. A pedra foi posta, o selo aplicado, os guardas postados. Não havia escapatória. Daniel estava trancado com os leões e o mundo exterior estava trancado para ele. Dentro da cova, a escuridão era quase absoluta. Daniel ouvia o som das respirações pesadas dos leões, o ranger de suas garras nas pedras, o farfalhar de seus corpos maciços se movendo pelas sombras. Em circunstâncias normais, um homem lançado ali seria despedaçado em segundos.
Os leões atacariam movidos pela fome, pelo instinto, pela natureza carnívora que Deus lhes dera. Mas naquela noite, algo sobrenatural aconteceu. Deus enviou seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. Não que os leões tenham sido removidos, não que a ameaça tenha sido eliminada. Eles estavam ali, próximos o suficiente para que Daniel sentisse o calor de seus corpos, o bafo de suas bocas, mas não podiam tocá-lo. Era como se uma barreira invisível tivesse sido erguida ao redor dele, uma proteção divina que nem garras nem presas podiam penetrar. Daniel passou a noite na presença de Deus. Enquanto leões circulavam ao seu redor, enquanto o mundo lá fora dormia pensando que ele estava sendo devorado, Daniel estava mais seguro do que jamais estava no palácio. Ele orou, talvez cantou salmos, talvez lembrou das maravilhas que Deus havia feito ao longo de sua vida. Ele tinha 80 anos de história com Deus, 80 anos de fidelidade provada, 80 anos de livramentos. E agora, no que poderia ser sua última noite na terra, ele experimentava novamente que o Deus a quem servia era capaz de fazer o impossível. Enquanto isso, no palácio, o rei Dário não conseguia dormir. Recusou comida, dispensou seus músicos e concubinas, não permitiu que qualquer entretenimento lhe fosse trazido. Passou a noite em jejum e angústia, aguardando ansiosamente o amanhecer, tormentado pelo pensamento do que poderia ter acontecido com Daniel. Seriam apenas ossos o que restaria do homem justo? Teria o Deus de Daniel realmente operado um milagre? Ou aquela fé extraordinária teria terminado em tragédia? Ao raiar do dia, assim que os primeiros raios de sol tocaram o horizonte, o rei Dário se levantou às pressas e foi à cova dos leões. Seu coração batia acelerado, oscilando entre esperança e medo. Quando chegou à cova, ele gritou com voz triste, quase como um lamento: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde te livrar dos leões? Era uma pergunta, mas carregava em si uma oração desesperada. Houve um momento de silêncio que deve ter parecido uma eternidade. Então, das profundezas da cova veio uma voz. Não uma voz fraca, agonizante, mas firme e clara. Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó Rei, não cometi delito algum. O alívio que inundou o rei Dário foi indescritível. Ele ordenou imediatamente que Daniel fosse tirado da cova. Quando o içaram e a luz do sol iluminou seu rosto, todos puderam ver que não havia nele lesão alguma. Nenhum arranhão, nenhum ferimento, nem sequer suas vestes estavam rasgadas. A Escritura registra: nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aquela última frase é crucial. O livramento não foi resultado de sorte ou coincidência, foi fruto direto de sua fé. Daniel creu e Deus honrou sua fé. Ele não apenas sobreviveu, mas emergiu da cova como testemunha viva do poder divino, um milagre ambulante que desafiava toda a lógica natural. Mas a história não termina com o livramento de Daniel. A justiça de Deus exige não apenas que os inocentes sejam vindicados, mas que os culpados sejam julgados. Dário ordenou que trouxessem os homens que haviam acusado Daniel. Não apenas os acusadores, mas suas esposas e seus filhos foram trazidos e lançados na cova dos leões. O relato é chocante em sua violência. Antes que chegassem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. O contraste é claro e terrível. Os mesmos leões que não tocaram Daniel despedaçaram seus acusadores em instantes. Não foi falta de fome que poupou Daniel, foi o poder de Deus. E agora, removida a proteção divina, os leões revelaram sua verdadeira natureza mortal. Era uma demonstração pública do juízo divino, um lembrete de que Deus não é zombado e que aqueles que tramam contra seus servos estão, na verdade, lutando contra o próprio Deus. Depois disso, o rei Dário escreveu um decreto que seria enviado a todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra. A paz vos seja multiplicada.
Da minha parte, é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele salva e livra, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este não era um decreto imposto por força ou manipulação, era o testemunho espontâneo de um rei pagão que havia testemunhado o sobrenatural. Dário viu com os próprios olhos que o Deus de Israel era real, poderoso, capaz de intervir na história humana. E ele queria que todo o mundo soubesse. O nome do Deus de Daniel seria proclamado da Babilônia à Pérsia, da Índia à Etiópia. E tudo isso porque um homem idoso se recusou a parar de orar. A Escritura conclui simplesmente: e o mesmo Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Não apenas sobreviveu, mas prosperou. Sua influência continuou, sua autoridade foi mantida, sua voz foi ouvida. Ele serviu fielmente até o fim de seus dias, um farol de integridade num mundo corrompido, uma testemunha da fidelidade de Deus em meio a impérios que subiam e caíam. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas um relato antigo de um milagre espetacular, é um chamado atemporal à fidelidade radical. Daniel nos ensina que há coisas pelas quais vale a pena morrer, princípios que não podem ser negociados, convicções que devem ser mantidas independentemente das consequências. Ele nos mostra que Deus honra aqueles que o honram, que nenhuma cova é profunda demais para o braço do Senhor alcançar, que nenhum decreto humano pode frustrar os propósitos divinos. Vivemos em dias onde a pressão para transigir é imensa, onde somos tentados a silenciar nossa fé, esconder nossas convicções, ajustar nossa conduta aos padrões do mundo. A história de Daniel nos desafia. Você tem algo pelo qual estaria disposto a enfrentar os leões? Há princípios em sua vida que são inegociáveis? Sua fé é forte o suficiente para permanecer de joelhos quando todos ao redor exigem que você se curve? Daniel nos lembra que a fidelidade cotidiana prepara para as crises extraordinárias. Foram décadas de oração diária, 3 vezes ao dia, que forjaram nele a coragem para orar quando era proibido. Foi uma vida inteira de integridade que lhe deu paz na cova. E é uma fé genuína, construída dia após dia, que nos capacitará a enfrentar nossos próprios leões, quaisquer que sejam. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões naquela noite em Babilônia, continua vivo, continua poderoso, continua capaz de livrar. E ele procura homens e mulheres que, como Daniel, o sirvam continuamente, sem medo, sem compromisso, até o fim.